Boa tarde a todos. Como sempre, é uma grande alegria estarmos juntos, conectados, para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, onde nos traz conhecimento, nos traz mostras do sentido da vida, né? E também nos faz ver que devemos mudar os nossos pensamentos, as nossas ideias e também as nossas atitudes. Porque se quisermos que a nossa vida mude, nós temos que mudar. Então, essa é a importância e a beleza que a doutrina espírita nos traz. A nossa casa está à disposição para quem quiser visitá-la. Hoje temos uma grande abrangência de trabalho, né? São 7 vilas junto. Visitamos as famílias em orientações, temos as nossas palestras nas quartas-feiras e sábados. Temos um atendimento espiritual na terça-feira. Temos na quarta, além da palestra, temos o nosso trabalho de desobsessão, temos a mediúnica. E, por enquanto, ainda não estamos ainda em funcionamento com a nossa evangelização, pois na pandemia vimos a necessidade de construirmos mais 2 peças para nós, 2 salas. E assim estamos quase concluindo, né? Estamos na fase do reboco interno já concluído. Agora vamos partir a partir dessa semana agora, para o reboco externo e depois as colocações de piso e de vidros. Claro, né? Sempre contando com a ajuda dos nossos amigos, das nossas amigas, colaboradores. Tem pessoas que nem conhecem Boa Nova, de outras cidades, né? E nos auxiliam. A todos vocês, o nosso obrigado. E auxiliam de diversas formas. Inclusive, temos também, né, no final do mês, no último sábado, que é hoje, né? É hoje o último sábado. Nós temos a distribuição das nossas cestas básicas. Fizemos recentemente 2 distribuições de roupas, calçados, roupas de inverno, né? Foi muito bom, graças a todos vocês, os colaboradores. A todos, nosso muito obrigado. E contamos sempre com a colaboração de vocês. Após a nossa harmonização espiritual, né? Com música dos nossos colaboradores, vamos ter a nossa exposição, a nossa live de hoje, com o título A Bíblia na Visão Espírita, que será proferida pelo nosso irmão. Sejam todos bem-vindos e que todos nós possamos, ao encerrar a nossa live, ter entendido e fazer com que a nossa vida e a vida de pessoas que estão ao nosso lado se tornem melhores. Muito obrigado. Que a paz esteja conosco, hoje, amanhã e sempre.
Olá, meus amigos, meus irmãos de caminhada. Um grande abraço a todos. É um prazer estar de novo participando desse trabalho de estudo, de análise, de divulgação da doutrina espírita, né? Mas por que não dizer da lei, né? Como nós compreendemos, nós sabemos que o espiritismo abarca todos os assuntos, como os espíritos dizem, né? E é sempre uma alegria poder participar desses estudos que, de alguma forma, colaborar ou trazer questionamentos que tanto nos ajudam, né, a crescer, porque nos explicam, né, e o ser humano, ainda que uns tenham mais ou menos propensão, o ser humano é um ser racional e nós precisamos desse racionalismo, desse questionamento para nós nos analisarmos e crescermos, né? Então, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um estudo proveitoso. Hoje, trazendo um assunto que eu julgo, acredito ser bastante interessante, pessoal, que é a Bíblia sob a ótica espírita. Mas vamos lá, vamos especificar melhor isso, né? Quem é o Igor para falar pelo espiritismo, né? Então vejam bem, quando eu me proponho, né, com os amigos, com os outros expositores, a surgir a lançar um tema de análise da Bíblia, dizendo que é sob a ótica espírita, eu não falo pelo espiritismo, pessoal. Então não existe nenhuma obra de um grande vulto do espiritismo, né? Não existe, não falo baseado, como já fiz em outros estudos, por exemplo, no Divaldo Franco, que escreveu um livro sobre orientação dos espíritos elevados para analisar a Bíblia do ponto de vista do espiritismo. Não. Isso nada mais é do que uma análise o quanto possível coerente, contando com a ajuda da espiritualidade, né, que está sempre nos apoiando, para analisarmos essa obra tão importante para a humanidade, tão cheia de mitos, tão discutida, né, tão pouco conhecida por muitos, né? Então essa é a ideia, não é esgotar o assunto, não se trata aqui de um especialista na Bíblia, ou com conhecimento avançadíssimo de todas as obras, aprofundado, de todas as obras que tratam, que abordam, que mencionam a Bíblia e fazem uma relação com o que os Espíritos trazem, nada mais é do que uma análise o máximo possível coerente de acordo, né, com tudo o que o Espiritismo oferece, com tudo que já nos é possível saber, e obviamente baseado em algumas pesquisas. Tudo bem? Importantíssima essa introdução. Então vamos lá, pessoal. O que é a Bíblia, né? Igor, a Bíblia é esse livro, é o livro sagrado, alguns diriam. Outros diriam, não, a Bíblia é um mito, a Bíblia é uma bobagem, né? Às vezes uma maneira um pouco mais agressiva, se alguém for mais respeitoso, como já me disseram, a Bíblia é um livro de ficção. Será, pessoal? Não, a Bíblia é a palavra de Deus, irretocável, um livro sagrado, até para pegar nele tem que ser com as mãos limpas. Então vejam que eu estou abordando aqui de forma geral os mitos que são colocados, né? O que é a Bíblia? Bom, vamos à análise, pessoal. Para começo de conversa, o próprio nome Bíblia, muitos já sabem, ela vem do grego biblos, que significa livro. Então, Bíblia é uma palavra, na verdade, plural, né? Bíblia é o plural de livro, ou seja, Bíblia é livros, né? E ela é, sim, um conjunto de livros. Tudo bem, alguns dizem que a origem do nome está também relacionada com a cidade grega de Biblos, que na antiguidade era onde era, digamos assim, confeccionado o papiro. O papiro vinha dessa cidade, ou era fabricado, ou era processado nessa cidade de Biblos. Obviamente que não na indústria, né? De forma artesanal, o papiro, né? Onde eram escritas, qualquer coisa era escrita em papiro, provinha prioritariamente dessa cidade chamada Biblos. Então, por isso que a primeira ideia de livro veio com o nome da cidade, né? Mas então nós sabemos que Bíblia é um conjunto de livros, mais precisamente de 66 livros. E que livros são esses? Bom, a Bíblia, acho que é importante que a gente conheça basicamente a estrutura dela para saber do que nós estamos falando, né?
A Bíblia se divide basicamente em 2 blocos, no Antigo e no Novo Testamento, né? O Antigo possui 39 livros, né? e o Novo Testamento 27. E o Antigo trata das profecias, da história da humanidade, Gênese, né? Da lei dos judeus, da Torá, enquanto que o Novo Testamento trata da vinda de Jesus, da chegada de Jesus, os 4 evangelhos, o trabalho dos apóstolos, né? E o Apocalipse. Então vejam que o próprio nome testamento significa aliança. Então, a Bíblia seria a aliança de Deus com a humanidade, né? E aí nós temos uma série de divisões dentro do Antigo Testamento, nós sabemos que a Bíblia é bem longa, né? Que obviamente não nos importa conhecer detalhadamente, mas é interessante para aqueles que querem estudar, né? Então tem o Pentateuco bíblico, né? Tem o Pentateuco, tem os livros históricos, né? No Pentateuco tem a Torá, que é a lei dos judeus, tem os livros históricos que tratam da história do povo judeu, que são 12 livros, né? Tem os livros proféticos no Antigo Testamento, que são os cânticos, os provérbios, as poesias. Depois tem os livros dos profetas, né? Tem os profetas maiores, profetas menores, obviamente não em tamanho, né? E sim pelo tamanho, pela extensão do que eles escreveram, até compor esses 39 livros. E os 4 evangelhos, né, de Marcos, Mateus, Lucas e João, tratam da vida de Jesus, da obra de Jesus. Ainda tem os livros de história da igreja primitiva, né, e depois os livros, tem as cartas, né, o livro das cartas, 21 cartas, das quais 13 dessas são cartas de Paulo de Tarso, chamadas cartas paulinas, que são belíssimas, né? Trazem uma sabedoria fantástica. E depois o livro de Apocalipse de João, né? Que fala do final. E aí, vejam, pessoal, vamos entender, será que a Bíblia é a palavra de Deus? Como eu disse, aprofundando um pouco mais aqueles questionamentos iniciais que eu fiz. Bom, quando nós pegamos algum amigo, um conhecido que seja ateu, ele às vezes é um pouco mais respeitoso, simplesmente que diz que é um livro de ficção. Aquele que é menos respeitoso, ele debocha. Ele diz que é uma bobagem, que é um livro para criança, que é uma alegoria, um livro mitológico. Né? Enquanto quando nós tratamos com um religioso mais ortodoxo, de um segmento religioso mais tradicional, ele já fica furioso, ele diz que é a palavra de Deus de forma irretocável. Né? Eu diria, pessoal, que nós, enquanto espíritas analíticos, podemos ter a nossa opinião, mas seguindo o que Kardec nos orienta, nós devemos considerar que não é nem uma coisa e nem outra. Como assim? Ora, a Bíblia, pessoal, é certamente, primeiro que ela é um conjunto de livros que foi escrita quase mais ou menos 1600, a partir de 1600 anos antes de Cristo até um século depois de Cristo. Então ela é um conjunto, como eu disse, de 66 livros escritos em momentos diferentes, por pessoas diferentes, trazendo vieses diferentes, análises diferentes. Um é a história, outro é a poesia, outro são os mandamentos de Deus, outro é a história do povo de Deus, outro é a lei, né? Porque os estados antigos confundiam a lei. Hoje nós temos a lei separada da religião, né? A lei era religiosa, a lei se fundamentava na autoridade daquele chefe religioso, né? A lei civil. Tá? Então, esse conjunto de livros, pessoal, ele obviamente que é um grande guia para a humanidade, trazido numa época de infância espiritual ainda do ser, desde uma época bastante primitiva, e é com certeza algo extremamente organizado e supervisionado pela espiritualidade superior, trazendo para a humanidade um guia, uma primeira semente da lei divina. Tá? E é claro que uma semente trazida de uma forma bem básica, bem prosaica, bem cheia de símbolos para uma humanidade ainda em estado infantil, ela tem que ser cheia de símbolos.
Nós não podemos querer comparar, por exemplo, o livro do Gênesis, que fala do início, com a sua simbologia toda, né, com a explicação que os espíritos dão na Gênese segundo o Espiritismo. Ora, existe aquela simbologia que nos é possível analisar, que os espíritos nos trazem, por exemplo, da Adão e Eva. Nós sabemos que são símbolos. Ora, qualquer criança um pouco mais analítica, mais racional, ela já questiona. Mas como assim tinha um casal na Terra, que viviam num paraíso, numa terra perfeita, quando ninguém morria, eles não ficavam doentes, não morriam, e aí cometeram o pecado, e eles povoaram a Terra, mas daí eles cometeram o pecado. Pessoal, são símbolos, né? Os espíritos vêm e nos explicam, olha, a raça adâmica não é um ser, ele representa uma raça. Que raça é essa? O paraíso perdido. Ora, foram os exilados de outro planeta para a Terra, para um planeta inferior, o mesmo processo que está acontecendo agora. As raças adâmicas que muito ajudaram e tinham o mito do paraíso perdido. Da mesma forma que eles falam, por exemplo, Deus ao fazer o mundo. Nós sabemos que existem infinitos bilhões de estrelas no universo. Só na nossa galáxia, quase 200 bilhões de sóis, com planetas. Então a Terra é um grão de areia. Então Deus ao fazer o mundo, aos 6 dias da criação, são períodos geológicos que uma humanidade sem ciência, sem conhecimento, não podia compreender. Então, os profetas, desculpem, que já tinham esse conhecimento muito mais elaborado da criação, traziam para essa humanidade infantil uma linguagem palatável para plantar a semente do conhecimento. De forma que essa semente, esse conhecimento, fosse desenvolver e germinar no futuro. Então, não é um conjunto de bobagens e símbolos como alguns radicais dizem. Não. Inclusive, há análises do ponto de vista histórico da Bíblia que mostram que a história, por exemplo, do povo hebreu e acontecimentos, eles são bastante precisos, até do ponto de vista geológico. Acontecimentos, né? Tem, sim, evidência geológica de que aconteceram. Em determinadas épocas, existem até análises do ponto de vista científico para possíveis ocorrências bíblicas que nós sabemos que se fossem, se nós quiséssemos analisar elas de forma literal como aconteceram, seriam absurdas, elas violariam as leis da natureza. Né? Então Moisés abriu o mar morto e passaram no meio. Que tipo de fenômeno aconteceu lá? Tudo se analisa. Mas alguns eventos, como o Êxodo, por exemplo, eles têm evidência histórica. Então, é com certeza um conjunto de informações, tanto de cunho histórico quanto da lei divina, a própria Torá, nós sabemos que a lei é uma só, muito importantes. Mas por que ela não é a palavra de Deus de forma absoluta? Então eu digo, vamos nos colocar no meio, do ateu, tanto o mais respeitoso quanto o mais debochado, dizendo que não é verdade, que é uma bobagem, que é uma ficção, e daquele do segmento religioso mais radical, que diz que a palavra de Deus é intocável, que tem que lavar as mãos para tocar. Ora, nós temos que ter respeito com tudo, a nossa energia mental é tudo, mas é só um livro. Hoje em dia nós compramos a Bíblia, vem os conjuntos de 66 livros, e é um livro. Eu posso pegar um livro qualquer, com todo respeito, porque é do meu amigo, ou com desrespeito. Então, com certeza, nós temos que analisar com respeito. Mas por que não é de forma absoluta essa palavra de Deus? Porque ela foi, sim, editada e organizada por uma organização religiosa. Então, há outros segmentos religiosos que têm outras Bíblias. Ou com muito do que essa Bíblia oferece, mas também outros livros. Será que nós não podemos supor que se ali tem 66 livros, existem outros livros que não estão ali? Com certeza. Existem os evangelhos apócrifos. Por quê? Porque isso passa pela mão do homem. Existiu sim uma formatação, existiu sim uma organização do que convinha a essa instituição para que fosse coerente, o que não convinha, o que ficou de fora. Porque hoje em dia nós sabemos que a Bíblia Católica, por exemplo, ela passa pela organização do Vaticano. Pode acontecer, por exemplo, não seria absurdo dizer que no futuro poderia haver um concílio da igreja decidindo que o livro X da Bíblia
não condiz mais com a realidade, que deve ser retirado. Isso é uma decisão organizacional. Então, dessa forma, não é a palavra de Deus de forma absoluta. Então, vejam que nós ficamos muito mais críticos e analíticos, talvez muito mais próximos de uma coerência e da verdade, que sempre está no centro, né? O caminho do meio, que os budistas falam. Porque nós vamos considerar, então, que espíritos elevados trouxeram diversas informações, os profetas que vinham na Terra ensinar a humanidade, dar exemplos, fazer coisas maravilhosas e falar, que eles falam no Antigo Testamento, os profetas, da vinda do grande ser do Messias. Né? Então, com certeza, pessoal, houve um grande trabalho da espiritualidade para que essas informações fossem conduzidas, não fossem deturpadas de uma maneira que ficasse prejudicial para o ser humano. Né? Então, a Bíblia ela é, sim, um grande trabalho, um grande esboço, uma versão da lei divina trazida à humanidade. Tanto é que quando Jesus chega, ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Só que ele reforma alguns ensinamentos. Ele reforma alguns ensinamentos. Né? Então, muita gente também com uma postura radical diz assim, não, o que vale é o Novo Testamento. Desculpem. O Novo Testamento é o que vale. Porque aí veio Jesus é tudo, é o que nós precisamos. O Antigo nós podemos desconsiderar. Mas e toda a lei primitiva, será que ela não pode ser material de análise de estudo para nós? Se o próprio Jesus disse que não veio destruir a lei? É claro que a lei humana vai se reformando. Como nós darmos um tipo de instrução para uma criança de 8 anos, quando ele chega nos 12, ó, filho, agora não vale mais essa lição, agora vamos começar a fazer assim, que já tem idade. Aquilo que era ensinado para a criança de 8 anos não era inútil, inválido e não presta mais. Nós não contrariamos, que nós reformamos aquilo, nós adaptamos à idade. Né? Então é o que Jesus faz. Jesus traz novos ensinamentos, reelabora os antigos, mas ele diz, eu não vim destruir a lei. O que foi trazido antes não era bobagem. Né? Se nós trouxermos para uma linguagem nossa hoje. Então vejam. E aí, todo o arcabouço ensinado no Novo Testamento nos oferece, com certeza, um material muito mais elaborado para que nós possamos nos aproximar de uma vida mais moderna. Né? Então vejam, nós saímos já daquele engessamento. Assim, na Bíblia, o que é a Bíblia? Né? Muitos nem sabem que é um conjunto de livros. Não vale nada, isso é bobagem, é alegoria dos católicos. Não, pessoal. Deus, a espiritualidade superior, não faz diferença entre religiões, os segmentos religiosos são criados aqui. Né? Mas ela não passa a ser aquela palavra, aquela coisa absoluta que eu tenho que ler, como alguns fazem, tiram um versículo da Bíblia e de forma isolada analisa e põe aquilo como uma regra absoluta, que às vezes nos leva a decisões absolutamente incorretas, arbitrárias, que contrariam a ciência, que contrariam a lógica, até a saúde, né? Nós sabemos de alguns segmentos religiosos, por exemplo, que se baseiam num determinado versículo da Bíblia para dizer que não se pode fazer uma transfusão de sangue para salvar uma pessoa da família. É essa coerência que os espíritos propõem. É essa coerência que eles nos cobram. Mas olha, vocês já têm X nível de desenvolvimento. Esse nível X de desenvolvimento que vocês estão não é nem perto do que existe lá em cima, mas é muito acima do que vocês estavam no passado. Esse nível X, ele requer isso aqui, ele requer a mesma quantidade de análise. Então, vocês fazem as ações de vocês passar pelo crivo da razão, que vocês já conseguem desenvolver, faz com que vocês cheguem a conclusões e vocês têm que procurar seguir aquilo. Né? Então, nós saímos desta postura radical em relação à Bíblia. Né? Ela é a palavra de Deus? Olha, de certa forma é. Né? Obviamente que até aí tem uma simbologia. A própria Bíblia consta que ninguém nunca viu Deus, né? Ou seja, Deus é essa energia superior, essa energia com todos os atributos infinitos, que os espíritos crísticos compreendem, estão em frequência de pensamento, como nos ensina Emmanuel. Né?
e que estabelece as leis. A lei da natureza, a grande lei, na qual todas as outras estão contidas, inclusive as leis da natureza que nós conhecemos. Então, quando nós falamos, por exemplo, no sobrenatural, nós sabemos, os espíritos nos ensinam, não existe sobrenatural. Ora, se Deus criou tudo, tudo é natural. O mundo natural da natureza. Acontece que dessa natureza, você só conhece isso aqui. E à medida que vocês vão ficando mais inteligentes, vocês vão descobrindo mais, vocês vão ficando cientes demais. E é daí que vem a palavra ciência. Né? Ter ciência de algo. Então o ser humano estuda. Então a ciência não é contra a religião. Vejam, vamos saindo da ortodoxia, da ideia de que a religião, a palavra, né, é algo fixo que deve ser seguido de forma absoluta, que a ciência é do mal, porque ela tenta desconsiderar a religião. Não. Nós estamos aprendendo, estudando a lei da natureza. Quanto mais nós descobrimos a lei da natureza, que é a lei divina, melhores nós ficamos. Então vejam como a Bíblia pode sim ser um grande livro de estudo, de uma beleza, de um conteúdo histórico muito grande, para nos auxiliar, mesmo hoje. Então tem também, até dentro do espiritismo, nós vemos companheiros que às vezes têm uma postura de análise com a qual não concordo, respeito, mas não concordo. Então, por exemplo, o Chico era católico, o Emmanuel era um padre católico, que foi padre em várias vidas, com aquela postura, né, religiosista, até com aquele discurso no estilo do padre. Ora, o Emmanuel faz uma análise, pessoal, das cartas paulinas, belíssimo, belíssimo. Aquilo tem um nível de sabedoria para a nossa vida que é uma coisa espetacular. A quantidade de filosofia e de psicologia que tem ali dentro é uma coisa sem cabimento. Pega nossos companheiros que são psicólogos para falar de forma mais abalizada e fazer uma comparação. Né? Então, por exemplo, nós temos um grande material, nós espíritas, que é o que o Haroldo Dutra Dias nos oferece, através dos 7 minutos com Emmanuel, que quase todas aquelas mais de 80 mensagens, né? Que o nome do site, né, da mensagem é 7 minutos. Bem fácil de achar. Mas algumas mensagens são um pouquinho mais curtas, em áudio, outras são mais longas, umas têm até 11 minutos. Mas quase sempre a análise de uma passagem de uma das 13 cartas paulinas. Então ele faz uma análise, a leitura, olhem só, que é toda ainda, mesmo no Novo Testamento, cheia de simbologia, né, por aquele motivo que eu falava. Então eles fazem a análise dessa, ele faz a leitura dessa, aquela mesma que a gente ouvia na Bíblia, na missa, quando criança, todo mundo já foi em missa católica, já lembra, né? Então chegava aquele momento lá, que eu não lembro exatamente como é que se chama, né? No rito católico, mas que alguém ia lá na frente e lia, né? Um trecho, geralmente de uma carta, ou de outro material, mas das cartas paulinas ou das outras. E depois o padre comentava. Então, quando criança, aquilo me pareciam palavras soltas, algo dito em outro tempo. Eu já gostava de história, mas era algo dito em outro tempo, né? Às vezes até fazia sentido, tinha uma mensagem bonita. Aí hoje, o Haroldo faz a leitura da carta paulina e faz uma contextualização, tudo aquilo, uma análise aprofundada do que está sendo dito ali, e uma contextualização com a nossa vida, mostrando os chamamentos que funcionam para nós hoje, né? Que Paulo, voltado totalmente para Jesus, para Deus, transformado, inspirado pela espiritualidade superior, trazia ensinamentos que tinham uma profundidade muito grande, que eles sabiam que seriam extemporâneos para sempre. Nós analisamos hoje e a gente fica abismado com a profundidade, com a beleza daquele momento. Outro dia eu conversava com um amigo, a gente falava sobre a passagem de Eclesiastes, né? Do livro Eclesiastes do Antigo Testamento, que fala que há um tempo para plantar, há um tempo para colher. Aí nós falávamos de toda a mensagem, ele comentando. E eu dizendo para ele, já parou para pensar na profundidade psicológica disso aí?
abordagem, a amplitude da abordagem psicológica que dá para dar sai da nossa capacidade, porque ele está falando ali desde aquele ensinamento que a gente ensina para as crianças, às vezes não consegue aplicar para nós mesmos, né? Não conseguimos. Aquela história da paciência, da hora de cada coisa, da disciplina, né? Eu queria o resultado X, mas agora eu tenho que trabalhar aqui. Não é o que mais me agrada, mas eu tenho que fazer a A para um dia eu chegar no B. Na disciplina, na coerência, na paciência. Né? Outra vez eu via relacionado a isso também um ensinamento budista, né? Que fala que o ser humano, fala da disciplina, né? Que foi até usado numa música do Legião Urbana, pelo Renato Russo, que era extremamente culto, né? E leitor, que o ser humano não faz o que ele quer. Nem os espíritos evoluídos fazem o que eles querem, né? Nem Deus. Existe a lei que ele mesmo criou, ele age dentro da lei. Jesus, um espírito crístico, um espírito que pensa e a coisa acontece. O poder, uma mente tão vigorosa que a gente não consegue nem imaginar. Né? Manipula a matéria, mas ele só faz o que é certo. Então, como digo, eu comentando sobre isso, né? Esse desdobramento, que quando a criança, a gente está bravo com os pais, a gente pensa em adolescente, um dia eu vou ser adulto, vou fazer o que eu quero. E daí a gente pensa, quanta ingenuidade, né? Ninguém faz o que quer, pessoal. E muitas vezes, quando faz coisa errada. Faz coisas fora da lei, cria problemas para si mesmo. Tanto fora da lei dos homens, quanto da lei divina. E aí atrai problemas para si mesmo. Lembra? Todo aquele, espíritos de forma bem básica, todo aquele que se aproxima da lei divina é feliz. Todo aquele que se afasta da lei divina sofre. Então, nós fazemos... Pensem na vida de vocês, nós como adultos. 95% das coisas que nós fazemos no dia a dia são coisas que nós precisamos fazer. E não que nós queremos. Porque às vezes até nós queremos, sabemos que aquilo não é bom. E aí não fazemos. E quando fazemos, sofremos as consequências. Porque estamos longe da disciplina dos espíritos elevados. E aí no budismo tem, né, que disciplina é livre aquele que é disciplinado. E eu dizendo, meu Deus, esse ensinamento budista está em Eclesiastes. Então vejam, pessoal, por isso que o espiritismo atrai tanto aqueles... muita gente culta, aquele que gosta de estudar, porque ele oferece campo para análise de simplesmente tudo que existe. E aí vejam essa conexão, por exemplo, que eu fiz com o budismo. Porque não é propriedade da Igreja Católica, vocês entendem? Ora, como eu falei, a Terra é um grão de areia. E toda a mensagem trazida pela espiritualidade superior, ora, encarnaram na Terra espíritos elevados na China, na Índia. Então, os Vedas, né? Os seguidores que criaram o budismo, baseados no ensinamento de Buda, de Maomé, o islamismo. Percebam, pessoal, são todos espíritos elevados enviados por Jesus. Cada um criou a sua versão. Todos trazendo de forma mais ou menos parecida aspectos de uma mesma lei. E aí vem o espiritismo a meros 150, quase 160 anos atrás, estamos quase lá. 160. Não, parei. 1857, 2007, 2017, não, mais de 160 anos atrás, claro, mais de 160. 165, isso, anos atrás. E nos traz uma nova versão dessa lei. Então, muito me agrada quando vem alguém, um espírita, e diz assim, mas eu cheguei à conclusão que a Bíblia é muito parecida com os livros da codificação espírita. Eu digo muito parecido. Muito parecido. Na verdade, daria para se dizer que os 5 primeiros livros da codificação espírita, ou os livros da codificação, porque existem obras complementares, eles são uma explicação mais elaborada para um adulto, não para uma criança, da lei divina, de tudo que está na Bíblia, e mais um pouco. Desconsidera aspectos e explica aspectos que foram importantes para a época, mas que não nos servem mais, que não somos mais crianças,
e traz outros que não eram da criança, que são do adulto. Então nós não ficamos engessados, vamos falar o Pentateuco espírita. Não, o Pentateuco são aqueles 5 livros do Antigo Testamento. Penta porque são 5, né? Não, mas não é Pentateuco, tem outras obras complementares. Então veja como nós saímos de um pensamento ainda muito engessado. Então eu espero, pessoal, que com essas breves, humildes pensamentos, né, elucubrações, análises sobre a Bíblia, né, de um ponto de vista da ótica que o Espiritismo oferece, filosófico, científico, analítico, nós possamos ter curiosidade de entender mais sobre esse livro, que é, sim, um grande presente de Deus para a humanidade. Né? Com certeza houve um grande trabalho, não tenho dúvida disso, da espiritualidade superior para controlar, para que esse livro chegasse a ser o que ele é hoje. Perfeito não, porque perfeito é só quando nós tivermos um nível crístico para agir. Né? No momento em que é feito por homens, que é manuseado por homens, que existem instituições no meio, que interferem, erros acontecem, deturpações acontecem. Mas, por exemplo, Emmanuel diz em uma obra do Chico, de forma clara, evidente, acho que até no Caminho da Luz isso consta, se eu não me engano. Não quero falar de certeza para vocês errar, mas parece que está lá, que houve um grande trabalho de espiritualidade superior para preservar os 4 evangelhos. Só os 4. Porque eles tinham o cerne da informação do ensinamento de Jesus. Então, esses eram os comentários, amigos, sobre a Bíblia, que nós possamos ficar curiosos, tenhamos a vontade de conhecer um pouquinho mais. Isso nos torna mais respeitosos, mais analíticos, mais receptivos às ideias dos outros, né? Quando nos falam da Bíblia, quando nos perguntam sobre a Bíblia num ponto de vista da doutrina espírita. Né? E além de tudo, para aqueles que gostam, é sim um livro com informações históricas muito interessantes. Né? Muito do que se busca sobre a Idade Antiga, especialistas falam, né, naquela parte da história do Oriente Médio e tal, eles buscam sim em documentos preservados daquela época, informações que registraram, né, eventos acontecidos naquele tempo e que constam na Bíblia de forma muito precisa. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço muito a atenção de todos, espero que eu tenha conseguido trazer de forma mais ou menos organizada e lógica esses argumentos. Que tenham todos um ótimo final de semana, que Deus os abençoe a todos nesse ano, na continuidade das nossas atividades, e que possamos ainda nos encontrar muitas vezes para estudarmos juntos. Muito obrigado, um grande abraço a todos, tchau. Olha a manhã que brilha na janela, esse sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Olha amanhã que brilha na janela, esse sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz.
Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus, o amor de Jesus, Jesus, o amor de Jesus.